Bom dia então, amigos, amigas, irmãos, graça e paz. Mais uma vez é um prazer estar aqui podendo compartilhar a santa palavra do Senhor que muda e tem mudado as nossas vidas. Graças a Deus por isso. Começando essa semana na presença, como sempre, do Senhor, procurando aprender um pouco mais da vontade dele expressa nas Escrituras. Queria compartilhar com vocês uma mensagem em Mateus capítulo 7, aqui auxiliando o pastor Horácio. Você que tem o seu aplicativo, a sua Bíblia, pode acompanhar com a gente. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5, é uma porção do Sermão do Monte de Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirá teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então aqui Jesus fala de um tema que foi problema no contexto em que Jesus emitiu essa mensagem e ainda hoje é uma questão de suma importância para que possamos ter uma vida espiritual saudável e equilibrada. Ele vai falar sobre a proibição do julgamento temerário. O que é o julgamento temerário? O julgamento leviano. Então é isso que nós vamos tratar hoje. O julgamento temerário leviano, em geral, como pecado, ele se consuma através das palavras. Não à toa as Escrituras dizem que a boca do homem é sepulcro aberto e a sua língua é como veneno de víbora. Então veja que a Bíblia ela não tem uma visão pessimista do uso da língua por parte do homem. Então, muitos dos pecados que os homens cometem são instrumentalizados pela sua boca, porque na boca tanto mora bênção como maldição, e a Bíblia diz isso. Então, como deve ser o nosso uso da língua, em especial no julgamento, ou melhor dizendo, pré-julgamento que podemos fazer em relação às pessoas e que desagrada o coração do Pai e que se choca diretamente com essa proibição de Jesus. A proibição do pré-julgamento e de uma avaliação negativa em relação às pessoas de maneira injustificada. Então nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para sermos ministros da reconciliação. O nosso chamado não é para colocarmos uma toga e nos arvorarmos na condição de juízes das pessoas. Nós, na verdade, apenas anunciamos para as pessoas que há 2000 anos atrás um justo se tornou injusto, o justo pelos injustos. Ele é o carregador das iniquidades dos homens e nos abre a porta da reconciliação. E quando pregamos também a palavra, nós nos colocamos em condição de igualdade com o nosso interlocutor. Nós dizemos assim: se eu fui salvo, se eu fui recebido nos braços do Pai, imagine você, o banquete já está pronto e o Senhor convida todos nós. Eu fui aceito, por que você não seria? Toda a mensagem do Evangelho, ela põe os homens em paridade, em igualdade de condições, porque todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Então o que o Senhor nos proporciona é um estatuto de igualdade, tanto em relação a quem prega e anuncia, como a quem recebe a mensagem. Você pode perceber que um dos enfoques principais de Jesus Cristo nas suas pregações, nos seus ensinos, sempre foi colocar o cristão como
uma alternativa, vamos dizer assim, à religiosidade do seu tempo. Então, o que Jesus Cristo via era a hipocrisia dos líderes do seu tempo. Verificava uma religiosidade, uma devoção sem fervor, não é? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Toda a devoção a Deus, ela era robótica, sem vida, sem graça, sem ser em espírito e em verdade. E também nesse contexto, o Senhor fala, é possível que pessoas que não apresentam condições de vida, condições morais, possam se colocar na condição de deuses e, deixando as suas traves nos olhos, agora quer dar uma de oculista dos outros para tirar o argueiro do olho dos irmãos. Então, o que Jesus disse é que quando nós nos colocamos numa posição de ajudadores das pessoas, nós também devemos fazer uma autoavaliação, uma autocrítica, porque não existe algo mais revoltante do que ouvir sermão de pessoas que, de fato, não têm uma vida compatível com o conteúdo das suas declarações. É muito desagradável. E isso na família, no seio familiar, traz uma especial revolta, não raramente, por parte dos filhos. A história de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, ela é uma frase de efeito, mas que não tem nenhuma base bíblica. Ela apenas faz com que as pessoas piorem. Ninguém consegue inspirar as pessoas com o volume de suas palavras, né? Pela quantidade de repreensões que recebe. A palavra de Deus diz que a palavra dura suscita a ira. Agora, a palavra branda, ela vai abrir portas, ela vai quebrantar corações. Então, nós somos ministros da reconciliação. Os nossos lábios são para repreensão, mas a repreensão num nível de promoção da reconciliação das pessoas com Deus, empurrando-as para os braços do Pai, e não a crítica gratuita. Quando Jesus fala de não julgueis para que não sejais julgados, ele está estabelecendo que você e eu não podemos proferir juízo contra as pessoas utilizando dados que, na verdade, são verdadeiros palpites da nossa parte. Porque, em realidade, eu e você sabemos apenas fragmentos da realidade. Só um ser onisciente e que conhece passado, presente e futuro pode formular um juízo exato e preciso sobre as pessoas. E não raramente nós encontramos pessoas que querem, bancando uma de Deus, né? Se colocando como semideuses, tentar entender o coração das pessoas, as razões secretas, sem conhecer as circunstâncias da vida do seu próximo, começa a proferir as suas sentenças. E isso só gera uma coisa: juízo para quem profere a sentença. Porque quando Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, ele está dizendo que quando agimos assim, nós estamos efetuando a nossa plantação. A lei da semeadura vai funcionar contra mim e contra você quando julgamos as pessoas. Porque quando nós estabelecemos um critério de julgamento, nós estamos pedindo para que a vida nos trate dessa forma, para que a vida nos devolva na forma da lei da semeadura com os mesmos critérios que utilizamos. Se o critério é a aparência, estamos pedindo que eu seja julgado pela aparência. Se o nosso critério é a questão da minha condição social, e se eu faço esse julgamento em relação às pessoas, em algum momento isso também vai acontecer comigo.
Sempre que nós estabelecemos critérios de julgamento, nós estamos pedindo para que sejamos julgados sobre os mesmos critérios. Porque, afinal de contas, se nós já assumimos a posição de deuses, então nós achamos os critérios justos. Se nós assumimos a posição de oniscientes, então estamos dizendo, se é justo que eu trate as pessoas assim, que também Deus e a vida me devolvam na mesma moeda. Isso, meus irmãos, é uma razão e uma causa de declínio espiritual. Isso vai fazer muito mal para nós e vai envenenar nossa alma, nossa consciência, porque o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para sermos ministros da reconciliação. Veja bem, o pré-julgamento, o julgamento temerário, o julgamento leviano, ele ainda é pecaminoso mesmo quando acertamos no diagnóstico. Não podemos perder de vista isso. Se alguém, por exemplo, começa a observar a prosperidade de um outro indivíduo e aí ela começa a dizer, olha, pela velocidade do enriquecimento, provavelmente, e eu já enxergo isso, existe desonestidade aí. Não pode ser. E aí, por hipótese, essa pessoa que foi alvo do juízo do indivíduo acaba sendo presa. Sonegação fiscal, receptação de mercadorias, crime de receptação de mercadorias roubadas e etc. Ou qualquer outro artifício para conseguir lucro. Nem por isso a pessoa deixou de cometer o pecado de julgar o outro. Porque no momento ela não estava na condição de Deus, porque só existe um Deus e esse Deus não é você e nem sou eu, né? Então, naquele momento já havia pecado. Então não é o acerto no nosso diagnóstico que vai fazer com que esse tipo de atitude, que é repreendida por Jesus, não seja pecaminosa. Então, nós precisamos entender em que parte do não julgueis ainda não entendemos. Não julgar é simplesmente não proferir uma avaliação negativa em relação às pessoas de forma maldosa. Muitas vezes o pré-julgamento ele vem também tem como origem a inveja. Porque às vezes desejamos o que a pessoa tem ou ser o que ela é, às vezes nós julgamos e isso acaba sendo uma forma de, ao identificar alguma mancha no currículo do outro, nós nos sentimos melhor. Ou seja, é reduzir o outro para que sejamos menos nanicos, né? Nós cresceremos à medida que o outro seja achatado, através do pré-julgamento. E isso é pecado, isso é repreendido por Jesus. Então, nós temos a responsabilidade de contenção verbal para que o que nós falamos contra o outro não se volte contra nós por meio da lei da semeadura que está na palavra de Deus e nós não podemos escapar disso, né? Sempre com a palavra branda, porque a palavra branda ela vai abrir portas. Agora, a questão que se abre aí quando se fala de pré-julgamento, de julgamento temerário, julgamento leviano, dessa avaliação do comportamento das pessoas, né? Sem dados, no chute, no palpite, de forma a querermos usar o outro como trampolim, porque veja, sempre que nós pré-julgamos os outros, está implícita aí a ideia de que nós somos melhores. Claro, quando nós dizemos os filhos de fulano são rebeldes porque não foram ensinados no caminho do Senhor, eu estou dizendo que eu tive a competência de ensinar os meus filhos no caminho do Senhor porque eles não são rebeldes. Quando alguém identifica um problema financeiro do outro e diz, olha lá, esse aqui não é um dizimista fiel. Eu estou dizendo, eu sou um dizimista fiel, ao contrário deste aí, e por isso eu sou próspero. Então, sempre o pré-julgamento apresenta uma espécie de vantagem comparativa em relação à pessoa que eu estou julgando. E isso é maldade, porque nos coloca na condição de deuses. Nós sabemos muito pouco, Deus é que sabe tudo.
Então, considerando isso, evidentemente vai surgir uma questão. Como nós vamos nos relacionar com as pessoas quando, em tantos casos, é importante que façamos uma avaliação de comportamento? Um exemplo, os pais em relação aos filhos, os comportamentos precisam ser avaliados. Imagine um caso grave, quando os pais veem o filho, não é adolescente ou mesmo adulto, com um comportamento suspeito, estranho, e aí ele começa a acreditar que o seu filho está envolvido com drogas. Não é julgar de forma temerária e pecaminosa ter essa ideia e agir para ajudar. Como também os cônjuges, se existem elementos, não é, indicativos de uma traição conjugal que põe a família em xeque, que pode destruir, não é, um casamento, as coisas precisam ser colocadas às claras. Evidentemente, algumas pessoas podem ter uma mente ciumenta, doentia, né, e começar a sua imaginação a trabalhar, mas tirando esse caso, isso tem que ser tratado. Não se trata de pré-julgamento, mas se trata de avaliar a situação e tentar corrigir. Também até como eleitores. Quando nós, como eleitores, confiamos, né, o nosso voto aos mandatários que vão nos representar, nós avaliamos o desenvolvimento do mandato, não é? Porque precisamos formar opinião, já que temos eleições no Brasil bienalmente. Aí, para não errarmos, precisamos ter um conceito sobre o exercício do mandato das pessoas. Isso não é pré-julgamento. Então, qual é o critério para entender o que é pré-julgamento pecaminoso e o que é avaliação necessária dos comportamentos humanos? Então, o que nós entendemos é que nós temos que fixar o que é esfera de competência minha e o que não é. E o modo como eu vou realizar isso. O que é a esfera da minha competência? O que é da minha responsabilidade e o que está dentro da minha teia de relacionamentos? Se alguém é o líder de uma comunidade de fé e o liderado consentiu com a sua liderança, é razoável, correto, que o líder vá ao encontro e, verificando algum dado que indique um comportamento em desarmonia com a palavra de Deus, vá corrigi-lo. Isso é um dever. Isso não é pré-julgamento, porque está na minha esfera de competência. E também a Bíblia estabelece o modo de corrigir. Está escrito em Gálatas 6, versículo 1, que quando seu irmão for achado em alguma falta, vocês, com espírito de brandura, repreendam-o. E tome cuidado para que também vocês não caiam em tentação. Então nós já chegamos com um espírito desarmado, sabendo que somos iguais a quem estamos repreendendo. Não estamos num pedestal, não estamos de forma professoral ensinando, né, os caminhos do Senhor como estivéssemos a anos-luz de espiritualidade longe daquela pessoa que está sendo corrigida, repreendida ou aconselhada. Né? E também com espírito de brandura. Dificilmente alguém vai ser convencida por nós, porque nós batemos na mesa, né, a falar grosso contra os outros não necessariamente é um método eficaz de alteração de comportamentos. Né? O exemplo e a capacidade de expor a palavra de Deus e a vontade de Deus de maneira clara é o que importa, e não o destaque da nossa repreensão em si. Né? Então nós temos que entender o que é da nossa esfera de competência, os pais em relação aos filhos, os cônjuges, né? A nossa condição como cidadão em relação à fiscalização dos mandatos eletivos, né? O patrão em relação ao seu empregado. Se o empregado é responsável por um depósito e o empregador sente, né, dar conta de uma falta de uma mercadoria, evidentemente não é pré-julgamento tentar tratar a questão e tratar e inclusive considerar a hipótese de uma subtração, mas desde que do modo correto. Agora, o que seria um pré-julgamento, ainda trazendo exemplo? Uma coisa que a gente pode fazer por meio dos nossos lábios de maneira maldosa. Quando você não tem nada a ver com o que está acontecendo, vamos colocar um exemplo
bem contundente, porque aí ele marca melhor na nossa memória, né? Está tendo um carnaval no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. E aí você, ministro da Reconciliação, vai falar de forma tão útil, né? Tá vendo? Todos esses que estão aí, as labaredas do inferno os esperam. Isso não tem nenhuma utilidade. Você não está prestando nenhum serviço ao reino de Deus ao dizer coisas desse tipo. Primeiro porque eu não tenho dados para avaliar que todos que estão ali serão condenados. Como? Como é que eu posso falar isso? Eu posso dizer sim que existem entretenimentos que são incompatíveis com uma vida cristã. Mas eu não posso dizer o que Deus vai fazer. Quem foi o conselheiro de Deus? Será que Deus vai aceitar a minha dica de condenar fulano ou beltrano? Acho que não. Ele é soberano e ele sabe o que vai fazer, né? Então, nós não temos essa missão no mundo de pré-julgar dessa forma. Eu gosto muito de uma passagem de Atos, capítulo 17, uma das mais interessantes do livro de Atos, na minha opinião, é que Paulo chega em Atenas e aí ele se revolta com a idolatria dominante naquele lugar. E ele começa a ver o que está acontecendo, mas aí ele não se revoltou de modo a ficar espezinhando com suas palavras os coitados dos atenienses que viviam cegos no pecado. Ele não foi chegar e falar para Silas, para Barnabé: estão vendo esses malditos idólatras aí? A mão de Deus vai pesar. Isso seria um pré-julgamento. O que ele fez com essa revolta contra o pecado? Ora, a revolta útil contra o pecado é reconciliar o pecador com Deus, claro. É cumprir o ID. E aí todo dia ele ia bater o ponto. Ele pregava na sinagoga e ele pregava na praça todos os dias, está escrito, Atos 17. E quando ele foi abordar os atenienses em toda a sua idolatria, Paulo, com muita elegância, falou: olhando os objetos do culto de vocês, vejo que vocês são acentuadamente religiosos. E aí, a partir daí, ele começou a desenvolver um raciocínio, né, da presença de Deus a partir da criação até anunciar a ressurreição de Jesus. Então, Paulo sabia que a função dele como ministro da reconciliação é, diante do pecado, levar o pecador ao Senhor e não falar mal gratuitamente e criticar as pessoas. Isso não é não ser conivente com o pecado. Não ser conivente com o pecado é amar intensamente, é se comprometer com as pessoas. Tudo que eu e você pensamos que está fora da nossa área de competência, como eu já falei, e que é pecado e que nós repreendemos, nós até podemos falar, mas desde que eu assuma o compromisso com essas pessoas e com essas situações. Não é? Se eu tenho esse compromisso de orar todos os dias, se eu tenho um compromisso de levar as boas novas, então isso me abre espaço para que eu possa trazer a correção e dar a palavra correta. A palavra profética, ela vem com uma solução da parte de Deus, com a boa nova, com o ano aceitável do Senhor. Mas quando não existe ano aceitável do Senhor, mas simplesmente o nosso diagnóstico, de acordo com a nossa mesquinhez, né? Com a nossa falta de amor e comprometimento com o ser humano, isso não é não ser conivente com o pecado. Isso é pré-julgamento, julgamento temerário e leviano e que vai se voltar contra nós. Isso é uma pedra que nós estamos envolvendo e que vai retornar sobre aquele que a move. Porque a lei da semeadura, nós estamos pedindo para que Deus nos julgue segundo esses critérios injustos que estamos utilizando contra as pessoas. Que o Senhor nos guarde disso, que o Senhor nos ajude a vivermos em verdadeira obediência no Espírito de Jesus. Veja como Jesus se comportou, veja como os apóstolos trataram. Leia com cuidado as Escrituras e tenho certeza que eu e você, nessa área, seremos aprimorados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus.